Portugal, nação de grandes feitos. Descobrimos o caminho marítimo para a Bélgica e inventámos o bigode. Fizemos a primeira viagem de circunnavegação só com a ajuda de mapas, astrolábios e 2 perdigueiros. Estabelecemos a primeira aldeia de travestis em Goa. Mas quem somos nós agora? O que é que restou? Restaram os portugueses. E é com eles, com os portugueses comuns, que vamos passar os próximos 25 minutos. Televisão. A caixa mágica que veio revolucionar o mundo. É através dela que eu hoje estou aí convosco. É através dela que eu vejo os antigos episódios dos Jogos Sem Fronteiras. Hoje, no Portugal Tal e Qual, vamos ver essa indústria de sonhos. Quem dela vive, quem nela aparece, quem a faz, quem com ela faz amor. Venham daí comigo, vamos explorar o mundo da televisão. Arménio Piedade é uma lenda da reportagem de informação aqui, na TV Bujarda. 30 anos de experiência com passagens por vários teatros de guerra e 2 teatros municipais. Arménio respira reportagem, o que já lhe valeu vários problemas respiratórios, sendo o mais complicado uma bronquite informativa. Eu estou onde a notícia acontece. Estou sempre pronto para partir. Tanto é que já me roubaram o carro 7 vezes porque eu deixo sempre o motor ligado e a bagageira cheia de figos. Eu sabia que queria ser repórter desde criança. Desde criança. O meu pai batia na minha mãe, não é? E eu fazia diretos para a aldeia toda. Repare, montava uma câmara na sala, ligada por um cabo a uma televisão no coreto, e sempre que o meu pai vinha bêbado de dominó, eu entrava em direto. Portanto, descrevia as tareias e, no final, entrevistava a minha mãe. Entrevista essa que geralmente era sempre curta, porque o meu pai, depois de bater a minha mãe, geralmente batia-me a mim, não é? Portanto, daí nasceu o conceito da flash interview. Eu sou câmara do Arménio Piedade há 10 anos. Olha, desde que acabei de cumprir a pena por fogo posto que eu peguei fogo a uma ganza. Pá, desde então tenho andado sempre com ele para todo lado. Para todo lado onde quer que ele vai, eu vou eu atrás, pá, com a câmara ao ombro, pá. É verdade, sim senhor. E depois, pá, adoro trabalhar com ele, pá. Vou-te dizer que para mim é um gosto. Para mim é um gosto de trabalhar com ele. E depois estamos a falar, para mim, do gajo que é o repórter mais sério cá neste país, estás a ver? Nem quando nasceu a filha ele se riu. E depois ainda é um profissional à antiga, pá. À antiga, olha, ainda paga tudo em escudos, ainda usa cerolas, quando tem dúvidas, pá, ainda manda mails para o Fernando Peça, e é assim. E depois, pá, depois tem lá as manias dele, pá, como toda a gente, não é? Isso é normal, pá. Se um gajo já não pode, é as manias do gajo, não é? Pois é. É as manias. Olha, só faz direto em direto. Só usa um auricular, pá, que foi a avó que lhe deu, todo feito em renda, por acaso muito bonito. Só usa isso. E depois não diz 27. Nunca diz 27. Deixamos a TV Bujarda para irmos até à Cascata TV, em Valença da Besana. Terra de bom pão, de bom vinho e de bom tabaco. Valença da Besana cresceu muito nos últimos anos e o seu desenvolvimento urbanístico valeu-lhe o título de cidade mundial com mais esquinas. Aqui trabalha Arsénio Baltazar, um decano dos produtores portugueses e um bacano na cama, segundo as irmãs Francelos e os utentes do Centro de Saúde de Paio Pires. Não me lembro. Oh, pá, eu já fiz tantos programas, pá, que era impossível lembrar-me deles todos, pá. Oh, pá, eu já filhos, pá, que tenho 2 sabe Deus, pá, eu às vezes vejo-me aflito para me lembrar deles, pá. Eu às vezes vou buscá-los à escola, pá, e pá, aquilo dá-se uma câmara no cérebro, pá, eu engano-me, trago-os quaisquer, pá. Mas consigo lembrar-me portanto, dos programas mais importantes que fiz, pá, olha. Lembro-me do Caminhando com a Márcia, pá, que era um programa, pá, de entrevistas feito durante a caminhada lá para cima, lá para o Monte Sardão, pá. Mas aquilo, ao fim do 3º quilómetro, pá, aquela poça, pá, já nem a Márcia conseguia fazer perguntas, pá, e os convidados já não conseguiam responder nada, pá. Mas as pessoas gostavam, pá, porque havia sempre ataques de lobos, pá, havia sempre, pá, tiros de caçadores, pá, violações, pá, era engraçadíssimo. Pá, depois também produzi, pá, portanto, concursos de televisão, pá,
produzi bastantes concursos de televisão. Olha, lembro-me de um que era o Adivinha ao Pénis, pá, era engraçadíssimo, o Adivinha ao Pénis, pá, em que os concorrentes tinham que adivinhar os pénis, pá, das pessoas famosas, pá, tipo, este é de quem? E depois, pá, havia um que era o Tómbola de Cigano, pá, em que a gente metia 6 concorrentes dentro de uma tómbola, pá, com uma Valkyrie com 5 balas, pá, e depois ganhava quem conseguisse sair vivo, não é? Depois tínhamos um, pá, muito engraçado, que era o Pergunta Machado. Pergunta Machado. O Pergunta Machado, pá, portanto, eram feitas perguntas e quem não acertasse a gente cortava-lhe o dedo com uma machada, estás a ver? O Arsénio Baltazar nunca produziu um programa que fosse um fracasso. Já produzir vinho, ele é uma desgraça, que o que sai lá da quinta dele, aquilo parece licor de meias, não é? Ora bem, quanto à televisão, ele é um gênio. As audiências dos programas dele são sempre fantásticas, porque assim, ora vamos lá ver, onde ele tem os maiores fãs é na faixa 18-35 e na faixa de Gaza, porque houve um fã dele que fez 36, veio cá e deu-lhe um estalo. Quanto a estratos sociais, onde ele consegue bons resultados é no extrato A, no extrato C e no extrato bancário, que ele comprou as ações de uma fábrica de preservativos para Marrecos e por acaso o negócio correu-lhe bem. Quanto a sexo, ele varia muito, tanto está com homens como está com mulheres, mas isto a malta da televisão é assim, lá com os batons e as camisas sem mangas. Deixamos Valença da Besana, com muitas saudades e uma broa de ganso, e vamos até Castelo Velhaco. É uma povoação medieval, célebre pela Batalha do Pónei Discreto, em que os portugueses venceram uma praga de fungos franceses. Agora é aqui que vamos encontrar Isidro França e Pedro Linhó, pois às terças-feiras são figurantes no Coitadinhos dos Velhinhos, o programa da tarde da televisão TV. Mas se agora estão aqui, dentro de pouco tempo poderão estar noutro estúdio, pois são ambos figurantes profissionais. Somos figurantes em 6 programas, quer dizer, certo, que amanhã estreia o Desgraçadinhas das Criancinhas, não é? É. E depois somos figurantes em 2 programas da manhã, portanto, o Alegria Espetáculo Loucura e o Entrevados do Riso. Pois, e à tarde fazemos ainda os Coitadinhos dos Velhinhos, o Desgraça, Miséria e Fome e, como eu disse, a partir da manhã também o Desgraçadinhas das Criancinhas. E depois também somos figurantes em 2 talk shows, portanto, que dá à noite, que é o José Américo Show, que é um programa que é apresentado por Joel Paulo, e depois o Converseta Perneta, que é aquele programa que entrevista pessoas que perderam uma perna no ultramar. Exato, porque isto não tem nada que saber, isto é rir de manhã, chorar à tarde e bater palmas à noite. Mas atenção, que bater palmas em televisão não é como no teatro e assim. Bater palmas em televisão é assim, ora vá lá assim. Olha, vou-lhe dizer que são os 2 melhores figurantes que eu tenho neste programa. Aliás, eles estão comigo desde o início, eles participaram em todos os meus programas, desde o primeiro, que foi o Pobrezinhos dos Atrasadinhos, lembro-me perfeitamente. E depois ajudam-me imenso, são super prestáveis. Olha, às vezes vêm ter comigo durante os intervalos e viram-se para mim e dizem-me assim: olha, Dona Luísa, nós fomos levar o moço à casa de banho e reparamos que ele, por acaso, usa algália. Portanto, falo-lhe do rinses. E pronto, eu durante a conversa puxo o assunto e temos ali choradeira para meia hora. Aliás, foram eles que me ensinaram a chorar. Porque eu, no início, quando comecei, eu não conseguia chorar. Portanto, eu, para conseguir chorar, tinha que fazer o programa todo com pioneses portanto, aqui dentro do sutiã. Era. De Castelo do Velhaco a São Marcos, o motivo distam apenas 30 minutos. Isto se não tivermos o azar de atropelar algumas das muitas raposas com focinho de lontra que aqui habitam, atraídas pelo cheiro das fábricas de atum. É aqui que mora Rui Sabino, um rosto que se tornou familiar para a maioria dos portugueses devido à sua participação em inúmeros reality shows e ao escândalo em que esteve recentemente envolvido
quando foi fotografado a ler um livro. Então, man, sempre vais logo àquela cena, logo à... Hã? Boa, um abraço, até logo. É disto, pá. Sabes que eu antes de ser famoso já era conhecido. Que eu fui o primeiro gajo, pá, aqui em São Marcos do Motivo a levar vacinas, estás a ver? E depois com o reality shows que eu entrei, pá, é aqui, é no resto do país. Por exemplo, eu vou à Aveia durante 2 dias, acabam-se os ovos moles, que a malta deixa logo toda de trabalhar para me viverem. Só para me viverem. Ah, ganda pá! Então, estás bril? Olha aquela cena lá. Aquela cena sempre passou lá com as chamadas, ou quê? Boa, eu disse-te. Hã? Safaste. Por isso, esta cena da televisão, pá, tem coisas boas e tem coisas más, claro. Olha, boas, pá, é um gajo chegar a qualquer restaurante e ter logo mesa, estás a ver? Logo. E depois, normalmente, nunca paga as manteigas. Mas, opá, eu não poder viajar nos aviões da TAP. Porque normalmente onde eu me sento, pá, a malta vai toda ali para a minha volta, pá, e depois o avião com o peso começa a se inclinar para um dos lados e aquela poça anda sempre à volta, sempre à volta, sempre à volta. E a malta nunca sai do sítio, estás a ver? Então, man! Então, olha, diz-me uma cena, sempre chegaste a fazer aquilo? Hã? Palhaço! Pois, para além da fama, isto da televisão também me trouxe dinheiro, carcanhol, estás a ver? Porque isto um gajo não vive dar, não é? Porque eu hoje vivo das presenças que faço. Eu apareço num sítio, pá, e o pessoal, justo, paga-me para eu lá estar, para eu lá ir. Obrigadinho, estás a ver? Obrigado, pá. Faço aberturas de discotecas, pá, inaugurações de fábricas de tijolo, noites de núpcias, que é o que eu gosto mais, é assim. Eu, inclusive, agora para ir à casa dos meus pais também lhes cobro. Julgas o quê, pá? Querem um gajo lá conhecido a jantar, tem que pagar. Por exemplo, olha, jantares de Natal, pumba, 500 euros, cobra o meu velhote. Vou lavar a moto do meu velhote, pumba, mais 200 euros, estás a ver? Vou levar a cadela a passear, pumba, 50 euros. É assim, estás a ver? Olha, por exemplo, para estar aqui no café, cobra aqui ao Soriná 100 euros, estás a ver? Depois tirando daqui o dinheiro do Carioca, de Limão, e no Folhas, ainda levo dinheiro para casa. Estás a ver? Então, animal, vais lá logo àquela cena ou quê? Vê se levas a tua irmã que ela conhece o gajo. Está certo? A televisão virou-lhe a cabeça. Uau. O Rui Sabino, desde que entrou no primeiro programa, nunca mais foi o mesmo. Porque também já me contaram que as pessoas estarem muito tempo com as câmaras apontadas a eles faz-lhe pior à cabeça com os telemóveis. Ele às vezes nós estamos aqui a jantar todos à mesa e ele levanta-se, parece um maluquinho, fecha-se lá dentro na despensa 2 horas a pensar que está no confessionário. Pois, temos ali aquele prato de louça na parede que veio da minha falecida mãe. Pois bem que ele embirrou que aquilo é uma câmara, passa horas a falar para ele, não é? Que até já me começou a instalar o esmalte por causa da umidade. Pois foi, estragou aquilo tudo e inclusivamente ele agora toma banho de calções e tudo. Diz que é para não me verem nu. Não é como está a ser filmado, que é para não me verem nu. Que inclusivamente o Dr. Fraga já lhe disse, não é, que a próxima infecção que ele apanhar, que ele já apanhou 6, vai ter que lhe amputar os testículos. E para não falar das terças-feiras, que põe-se feito maluco aos berros comigo e com a mãe, não é? A dizer que a gente botou nele para ele sair. Mas olha lá, mas sair para onde? Mas isto que está todo maluco ou quê? Ele está maluco, ele está completamente maluquinho da cabeça, já te vou dizer que sim, já te disse quantas vezes te disse eu que ele está maluco. Que ele vira-se para nós e diz, a acusar-nos de termos voado, vai sair aos berros e aos saltos, parece um doido da cabeça a dizer que é o favorito do público. Do público? Mas qual público? A única pessoa que cá vem de quando em vez é a minha comadre. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, eu só ainda não lhe levantei a mão porque esta me pede. Porque tenho medo, o que é que tu queres? Tenho medo. Eu tenho medo porque ele diz que se esse lhe bater, é expulso da casa. E quer dizer, eu começo a pensar, quer dizer, então mas a casa foi-me deixada a mim? Ou a minha mãe pôs em nome dele? É que eu não sei, está a perceber? É que a minha mãe, quando caiu do Carvalho e faleceu, nós viemos logo para aqui morar, nunca fomos ao registro ver isso. Eu sei lá, e ele bem... Deixamos São Marcos do Motivo
para continuarmos este nosso périplo pelo mundo da televisão até Gambiarras do Índio, onde se encontra uma das maiores produtoras de telenovelas, a Fábrica da Choradeira. É aqui, nos estúdios da Fábrica da Choradeira, que Damião Almanac praticamente vive. Os horários de trabalho são rígidos. As gravações começam todos os dias às 7h30 da manhã e terminam apenas quando o primeiro ator desmaia. Ao todo, devo ter feito 25 novelas. O primeiro papel que eu tive foi como lenhador homossexual na novela Pinheiros de Mars, da Paixão do Meu Amor, em que contracenava com o grande Márcio Salvador, que fazia de lenhador bissexual, e com a saudosa Libéria Cristina, que fazia de lenhadora polícia. Mas onde eu fiquei a ser conhecido do grande público foi na Caminho dos Olhos do Segredo da Traição, em que eu fazia o papel principal. Ainda hoje toda a gente se lembra do Ivo, o carteiro cego que andava de moto. Infelizmente, o papel que eu fiz a seguir não correu bem. Foi na Carícias do Desejo dos Olhos Selvagens do Anjo d'Água, em que eu fazia o Horácio, o guarda do poço que tinha medo do musgo. Mas nem tudo pode correr bem, isto é como no badminton. Porque para um ator a televisão tem a desvantagem de não ter o contacto direto com o público, como no teatro, mas tem a vantagem da televisão dar diretamente na televisão. Nunca. Eu nunca vi um minuto sequer de televisão na vida. Não, minto. Uma vez filmaram o meu cão para uma reportagem sobre pastores alemães que urinavam a ganir. E fui ver ao café, não é? Porque não tínhamos a mínima dúvida. Isto da televisão é o demónio. A minha mulher viu televisão uma vez, e no dia seguinte divorciou-se de mim. Acho que ainda está lá para o Brasil, à procura do Tony Ramos, ou lá o que é. Porque isto está tudo feito para hipnotizar as pessoas, sabe? É só mulheres com saias, é carros estrangeiros, é gente a fumar, não é? Porque metade das coisas que as pessoas veem lá na televisão, aquilo é tudo mentira. Não tenhamos, é tudo mentira, não é? E não existem, não é? Ilhas, pandas, cocktails, não é? Mas as pessoas, sabe, ficam com aquilo na ideia e depois vão procurar. E como não existe, metem-se na droga. Não sei se está a perceber o que eu estou a dizer. Mas claro que, como repórter de informação, as experiências que me marcaram mais foram as reportagens em cenário de guerra. E eu sou daqueles que vai sempre à frente da batalha, não é? Porque uma vez fiquei nas traseiras da batalha e aquilo lá apanha-se com muito pó, não dá para fazer nada. Lembro-me agora, por altura da invasão do Afeganistão, e eu fui tanto, mas tanto para a frente da batalha, que invadi o Afeganistão primeiro com os americanos, não é? Só que eu depois tive que retirar, porque reparei que eles são 28 milhões e eu estava sozinho com o cameraman. O mais difícil no trabalho de figurante de televisão é aprender a chorar, porque rir é fácil porque nós temos cócegas. Ou eu faço a ele ou ele faz a mim. É, nós no início, quer dizer, tivemos assim uma certa dificuldade em aprender a chorar, mas depois arranjamos técnicas. Não é? Dizemos coisas baixinhos um ao outro. Por exemplo, eu digo-lhe assim: olha, a tua filha está há 6 anos na 4ª classe e está grávida de um drogado. Começa logo a chorar. Chora, meu pai. Está a ver? E eu com ele também é a mesma coisa, quer ver? Porque assim, se nós vimos uma velhinha órfã, já não ligamos porque são muitos anos de desgraças, não é? Mas eu digo-lhe assim: o teu filho usa sutiã, quer ir para o balé e mudou o nome para Armanda. Isto é coisa de segundos e ele começa logo numa choradeira, quer ver? Oh, está a ver?
Mas o mais importante nisto de televisão é saber bater palmas em televisão, que é assim. Olha as palminhas, é assim, olha. Então pá! Já não se fala às pessoas, agora é assim importante? Não. Então sempre foste buscar às 7h30. Que é? Sabe que isto ninguém nos prepara para a fama desta cena de um gajo entrar no reality shows, estás a ver? Eu quando participei no primeiro, fechado nos Jerónimos, pá, não fazia sequer a mais leve noção, levei logo uma estalada, pá, quando saí, pá, quanto é isto que é isto, pá. No segundo, pá, que eu participei, que foi o Perdidos no Montijo, já estava assim com uma noçãozita mais leve, pá, mas vou-te dizer, pá, nada me preparou, pá, para aquilo que eu vivi, man, quando ganhei a mansão do Micose, pá. Quer a fama, pá, quer o dinheiro que eu gastei em pomadas, estás a ver? Que eu gastei em pomadas naquilo, pá. Então, mano, cortaste o bigode, pá, agora estás toda... É? Olha, já falei com aquela gaja, pá, ela disse que alinha naquela cena com os dois. Levas tua máquina. O complicado das novelas é o ritmo das gravações. Trabalhamos a uma velocidade tal que gravamos cenas de 3 minutos em minutos e meio. Portanto, fica mal, vai assim, não há tempo para repetir. Ainda hoje esqueci-me de desligar o telemóvel e ligaram-me da revisão para ir buscar o carro. E o meu personagem é mudo. Portanto, fica assim, é sempre andar. Portanto, é entrar de manhã, sair à noite, ir para casa, decorar o texto para o dia seguinte. Portanto, não há tempo para nada, sempre andar. Eu tenho 2 filhos e tive que pedir ao vizinho de cima para me os fazer. Na Nova Grelha vou arrancar com vários programas. Vou fazer um programa de apanhados em que metemos um urso no jume de alfragide e apagamos as luzes. O programa vai se chamar Olha-me este urso. Depois, pá, vamos fazer um programa de culinária, pá, com sem-abrigos, em que eles vão aprender cozinha francesa. E depois, no final, aquele que fizer o melhor prato ganha um cartão, 2 assoalhadas e um rafeiro. Não, eu escrevo sobre televisão. Não tem nada a ver com o facto de eu não conseguir escrever para televisão. Tudo bem que todos os projetos de programas que eu apresentei foram recusados. Não é por aí. Eu gosto de escrever sobre televisão. Não é porque quando me perguntaram na redação sobre o que é que eu percebia e eu disse nada e me mandaram escrever sobre televisão. Não é por aí. Eu gosto é de escrever sobre televisão. Porque quando um programa é mau, tem que haver alguém que o diga. E se não forem programas de amigos meus, eu digo com toda a frontalidade do mundo que não prestam. Vários ofícios, várias ocupações, várias artes, todos a alimentar a indústria televisiva. As várias etapas, os vários intervenientes no processo complicado e moroso de criar televisão. Ouvimos as suas opiniões, escutámos as suas experiências e tentámos perceber em 25 minutos um pouco mais sobre este mundo de sonhos que todos os dias, a todas as horas, nos entra pela casa sem pedir autorização. E em jeito de balanço final, terminamos com a pergunta: o que é a televisão? A televisão é o meio de eu comunicar ao mundo o que se passa no mundo. E também dos meus filhos saberem que está tudo bem comigo. Pá, a televisão para mim, pá, é a forma de eu expressar a minha criatividade, pá. Expressar a minha criatividade, pá, e também de me ocupar, não é? Porque eu se me apanho com tempo livre, pá, e dinheiro nas mãos, estou tudo em raspadinhas, pá. É o nosso ganha-pão, porque eu não me governo com os aluguéis do ringue. Não, olha, eu se não fosse este dinheirinho que a gente ganha como figurantes, eu tinha que voltar a parar bigodes a focas no Zumarino. A televisão para mim é uma montra para o meu trabalho de ator. A nível pessoal é uma coisa que me preenche porque estou sempre a dar beijos na boca. Pá, esta televisão para mim, pá, é o meio da pessoa atingir os seus objetivos, pá. Porque eu sei a televisão, pá, nunca tinha ficado famoso, porque a única coisa que sei fazer bem é caracóis.